Eu sou Glauter Rocha, pastor há 21 anos, professor de aconselhamento bíblico de 3 instituições, uma no Rio, outra na cidade de Rio Bonito e outra na cidade de Vitória. E eu sou grato a Deus por poder disponibilizar esse conteúdo que, ao meu ver, vai acrescentar bastante a sua formação. E eu também acredito que o conteúdo que eu estou disponibilizando, onde a gente vai tratar desse tema autoestima, ele vai ajudar muito você. Você que talvez não esteja ainda aconselhando ninguém, mas eu tenho certeza que esse tema vai ajudar você a organizar uma visão desmedida que porventura você esteja tendo acerca de si mesmo. Bem, vamos começar. Eu quero iniciar falando sobre autoestima. Eu quero que fique claro o que eu entendo sobre este assunto, porque muitas pessoas, quando a gente vai falar sobre esse assunto, eles já imaginam que nós somos contra o elogio, que nós não podemos motivar alguém com palavras, e não é nada disso. A compreensão correta de autoestima não tem nada a ver com você, ou melhor, as críticas que a gente faz à autoestima não tem nada a ver com você fazer um elogio a alguém, motivar alguém dizendo você pode. É muito mais sério do que isso. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que a definição correta de autoestima é: eu tenho sentimento de apreço ou profunda admiração por mim mesmo. A ideia que a gente tem aqui é que o ser humano que tem uma boa autoestima, ele é alguém que se autovaloriza, né? Ele tem uma visão sobre o seu valor. Ele é que dá valor a si mesmo, né? Interessante que os teóricos do movimento, eles vão dizer que há uma necessidade premente, urgente, que isso comece a ser feito principalmente a partir dos 6 anos de idade. É necessário que os pais e os educadores, eles invistam todos os seus esforços, principalmente linguísticos, em elogiar a criança, dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa, e essas palavras direcionadas para esta criança são, segundo a maioria dos teóricos, se não todos, essenciais para que a pessoa cresça com uma autoestima elevada, né? Um dos primeiros passos sugeridos por quem trabalha com a ideia de autoestima, e esse passo já é sugerido principalmente quando você está lidando com adolescentes, jovens ou mesmo adultos, é tirar deles a ideia de culpa. É muito importante para uma pessoa que vai ter uma autoestima elevada, ele não sentir-se culpado. Eu vou ler o que uma blogueira escreveu sobre o assunto. Ela disse o seguinte: seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito, é muito comum segurarmos a sensação de que somos culpados pela vida que estamos levando. Conselho dela: procure eliminar esse sentimento, abraçando cada vez mais a leveza de sermos seres livres e que, se estamos agindo de forma danosa para nós ou para o outro, a oportunidade de mudança está presente a cada novo segundo. A primeira observação que eu falo é que é um texto confuso, porque, na verdade, tudo que você tenta sustentar e originalmente não foi criado por Deus, você vai sempre pelo caminho da confusão, porque parece que até os termos se contradizem, né? Então ela diz aqui que você não precisa se sentir culpado com a vida que está levando. Como não? Como você não vai se sentir culpado se você está fazendo coisas que ela usa a expressão danosas?
Se você está agindo errado, você tem que se sentir culpado, sim. A culpa, ela existe exatamente porque nós estamos fazendo algo que originalmente não fomos criados para fazer. Tudo bem que existe o sentimento de culpa que é diferente da culpa real, mas culpa é algo que faz parte da natureza humana. Ele precisa sentir isso, visto que aconteceu alguma coisa que ele não deveria fazer. Então, mesmo sendo confuso, esse texto deixa claro para nós que não interessa se a pessoa está culpada ou não. O importante é o seu comprometimento com a sua autoestima. Então, o grande comprometimento aqui é com a satisfação das suas necessidades. O movimento, que eu chamo de movimento de autoestima, ele tem a sua origem nos psicólogos humanistas. Quando eu digo sua origem, é com o pensamento organizado, né? Com essa ideia que alguns têm dificuldade, mas com essa ideia um pouco mais científica, né? Então, eu digo dificuldade porque para alguns há aspectos da psicologia, não todos, aspectos da psicologia e da psicanálise que não conseguem se enquadrar no cientificismo, né? Visto que eles estão muito mais para a literatura, que trabalha-se com interpretações, né? Você vê alguma coisa e interpreta, né? Aquela postura. Mas a ideia que eu quero chamar a sua atenção aqui é que para os pensadores sobre essa questão, inicia-se com os humanistas. E qual é a ideia dos humanistas? É que todo problema do homem, a solução é encontrada no próprio homem. Então, o homem seria a resposta para as suas questões. Tudo bem que você não tem a resposta, mas você vai buscar num outro homem, num outro ser humano, uma interpretação para aquilo que você está vivendo. Isso produz, então, uma quantidade imensa de especulações sobre os assuntos relacionados ao ser humano. Então, não é estranho você encontrar psicólogos de diferentes escolas apresentando soluções diferentes para o mesmo problema. Isso ocorre com mais naturalidade do que você imagina. Então, para os adeptos do movimento de autoestima, existe o que eles chamam de hierarquia de necessidades. Isso aqui é influenciado principalmente por Maslow e Adler, dois pensadores aí, inclusive existe o que eles chamam da pirâmide de necessidade. E eles vão dizer o seguinte, na hierarquia de necessidades, eles falam que existe a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança e proteção, amar e pertencer, autoestima e também autorrealização. Então, para os teóricos e propagadores do movimento, não é possível alguém ter uma autoestima boa sem que necessidades como saúde, segurança, proteção, amor e sentimento de pertencimento estejam devidamente supridos. Então, para esses teóricos, dentro dessa hierarquia, sem que sentimentos sejam devidamente atendidos, uma pessoa não pode ter uma boa autoestima. O que isso cria? Que tem que ficar claro para você. Isso cria uma cultura na nossa cabeça de satisfação das nossas necessidades. Então, sem a satisfação das nossas necessidades, nós não podemos obedecer. Então, a nossa dificuldade de algumas decisões na vida, elas passam porque essas inúmeras necessidades não foram supridas. Acho que não há necessidade de explicar para vocês
a possibilidade que esse modelo nos traz, a impossibilidade que esse modelo nos traz de nós suprirmos todas as nossas necessidades. Você já parou para considerar isso? Você vai se tornar uma melhor esposa se um monte de necessidades forem supridas. Você só pode ser um marido que cuida da sua esposa se um monte de necessidades forem supridas. E os filhos só vão poder ser obedientes se um monte de necessidades forem supridas. Bem, eu sempre imagino que esses modelos que são propostos, eles não devem funcionar com os próprios autores que os propõem, porque eles se tornam tão absurdos quando nós olhamos de perto, quando nós vamos ouvindo o que os teóricos destes movimentos têm. Por exemplo, ouça isso aqui, e eu acho importante você ouvir, porque algumas coisas que eu estou lendo aqui são declarações de cristãos, de autores cristãos. Olhe essa, por exemplo, foi feita por Walter Trubsky. Love Yourself é o livro dele em inglês, que foi traduzido para o português, saiu no Brasil há muitos anos. Ame a si mesmo. Olha o que esse cristão disse. Assim, o amor próprio é o pré-requisito e o critério para a nossa conduta com relação ao próximo. Sem o amor próprio, não há como amar os outros. Você não pode amar o seu próximo, nem mesmo a Deus, a menos que você, em primeiro lugar, ame a si mesmo. Preste atenção, aqui nós encontramos então um cristão dizendo que Deus está errado. Porque Deus em nenhum momento mandou que eu me amasse para depois amar o outro. Numa leitura que ele fez, equivocada, acredito no primeiro momento com a melhor das intenções, mas eu gosto muito da frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones, sincero, mas errado. Ele coloca aqui que Deus está pedindo uma coisa que não pode ser feita. Deus está mandando amá-lo em primeiro lugar. Eu não posso, Deus, te amar em primeiro lugar, porque eu tenho que me amar primeiro. E como o Senhor não é a minha referência, sou eu mesmo, então eu estou em primeiro lugar. Então a gente chega à conclusão que a Bíblia está errada. Vocês estão entendendo a seriedade deste movimento? O que ele está propondo para a pauta da existência? Suprir necessidades diversas antes até mesmo de amarmos a Deus. O pastor e conselheiro bíblico Jay Adams, e ele é o meu principal mentor quando eu trato do tema de autoestima, ele abordando esse assunto, ele destaca o que um autor também cristão escreveu após tratar um jovem de 20 anos. Ele tratou uma pessoa que tentou suicídio 3 vezes. Ele vai dizer que esse autor, ele após conversar com essa pessoa, trabalhar com ela, um jovem de 20 anos, que tinha tentado encerrar a sua existência por 3 vezes, olha o que o autor tratou ou falou sobre esse jovem. Praticamente ele não tinha nenhuma autoimagem, sentia-se inferior e por isso desejava dar fim no que ele achava ser uma vida inútil, o que ele denominava ser experiências ruins, o impediu de amar a si mesmo e de amar outros. Olhe bem, esse autor cristão, ele faz um diagnóstico daquele jovem, dizendo o seguinte: por causa da visão que ele tinha dele, por ele não se amar, ele foi levado ao suicídio. O autor cristão, ele não tenta identificar nesta fala paradigmas errados que esse jovem estava tendo. E eu vou dizer uma coisa, há pouco tempo eu li
parte da carta de uma pessoa uma pessoa que se suicidou, e o que chama a nossa atenção ao ler essas correspondências, ao contrário do que o movimento de autoestima afirma, essas pessoas, na maioria das vezes, têm uma visão elevada sobre elas, inclusive de acharem que o mundo todo está errado e elas certas. Então, é curioso como é que uma pessoa cristã, inteligente, não consegue perceber o quanto essa mensagem do movimento de autoestima ela é contra o ensino bíblico. Outra declaração do Jay Adams, ele vai dizer o seguinte: a psicologia moderna finalmente chegou à conclusão de que a grande força motriz do comportamento humano são as necessidades. Uma criança nasce com a necessidade de ser amada e de se sentir importante. Caso contrário, se isso não lhe for dado, ela pode pensar em morrer. São esses autores cristãos, assim como teóricos não cristãos, que estão propagando uma visão da humanidade que, ao invés de ajudá-los, está prejudicando. Vê se tem cabimento. Se a criança não se sentir importante, ela vai ter o desejo de morrer. Preste atenção como é que funciona. Muitas coisas começam no universo acadêmico, com pesquisadores que não têm nenhum compromisso com Deus e a sua glória. Aí está aquela turma sentada ali, recebendo informações do professor, lendo obras relativistas. Essas pessoas ficam 5 anos expostos a esse pensamento. Saem dali, vão para os seus respectivos consultórios ou suas casas, vão ter seus filhos, seus casamentos. Infelizmente, muitos desses alunos não costumam olhar para a vida de muitos dos seus professores. Infelizmente, eles ficam quase que encantados tão somente com aquele instante da sala de aula, e às vezes são professores espetaculares na arte de falar, de seduzir. Mas vamos lá. Essas pessoas começam a tender a conversar e aquilo que estava no campo acadêmico agora se torna popular e vai sorrateiramente entrando até chegar aos botequins. Entende-se por botequins aqui lugares que são do dia a dia de várias cidades, né? O lugar comum, as ruas. E aí vai para as palestras, aparece na boca dos apresentadores de televisão, nos textos dos autores de novela, nos romances e por aí vai. Então o movimento de autoestima, ele criou uma ideia de que nós temos necessidades e que todas as nossas necessidades precisam ser atendidas porque nós somos as pessoas mais importantes da história. Então, nós nascemos com necessidades e essas necessidades têm que ser preenchidas. No entanto, eu gostaria que agora você observasse como é que a Bíblia pensa o homem, como a Bíblia trata o ser humano. Será que a visão de autoestima ela nos eleva ou ela nos reduz? Isso é importante. Então, nós vimos até aqui a autoestima. Agora eu quero falar sobre a estima do alto, que é bem diferente. Então vamos lá. Eu quero começar dizendo já que, diferente desse movimento de autoestima que apregou que precisamos satisfazer todas as nossas necessidades, a Bíblia é muito clara em nos revelar que existe uma única coisa que todo ser humano precisa se preocupar. Então, em nenhum momento eu estou dizendo para você que nós não temos necessidades.
mas a Bíblia vai nos mostrar que existe uma principal e ela sim precisa ser suprida. Eu quero trazer 3 passagens bíblicas para ajudar nessa conversa. Vamos lá. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 10, 12. E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso está em Mateus, capítulo 22, do verso 37 a 39. E uma terceira passagem: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Lucas 10, 42. Aqui nós temos 2 declarações e uma aplicação muito interessante. As 2 declarações colocam que a maior necessidade nossa é amar a Deus. Se você tem problema com a sua visão sobre você, curiosamente a Bíblia não está mandando inicialmente você olhar para você. Ela está mandando você olhar para Deus. Então, esse olhar para Deus e junto com esse olhar, o seu amor, a sua crença em Deus, no seu amor eterno, nesse Deus que te criou para louvor de sua glória, o Deus que fez você. A Bíblia está dizendo que isso é o que há de mais necessário para a sua existência. E aí nós encontramos em Lucas 10, 42, a primeira parte desse versículo, o Senhor Jesus dando uma palavra a uma pessoa que estava correndo de um lado para o outro, chamada Marta. Ele deu uma palavra para ela dizendo que a sua irmã havia escolhido a melhor parte. É uma coisa só e ela escolheu. Com essa palavra, o Senhor Jesus está querendo dizer que, se nós fôssemos fazer uma analogia de alimento aqui, até pensando numa palavra do próprio Cristo em Mateus 4, quando estava sendo tentado, ainda que eu e você tenhamos necessidade de alimento físico, há uma necessidade anterior a esse alimento físico, que é o alimento onde o Senhor Jesus se apresenta como pão da vida. Preste atenção, eu vou durar por uma temporada, porque eu sou espírito, mas estou num corpo. Esse corpo, por causa do pecado, ele é sujeito ao tempo e ao espaço. Por isso que nós temos essa ideia de meia-idade, sabemos quando estamos chegando ao fim, porque essa estrutura ela vai se deteriorando. Só que o homem é um ser espiritual e esse espírito está nessa realidade física aqui e agora, mas quando essa realidade física ela extingue, ela termina, o espírito não morre, ele volta para Deus. Então, se pensássemos aqui numa ordem de prioridades, é mais importante aquilo que nos sustenta para a eternidade ou aquilo que nos sustenta por uma temporalidade? Obviamente é Cristo, a vida eterna, não há dúvida alguma. Então preste atenção, quando nós observamos isto, em nenhum momento nós encontramos as Escrituras nos orientando a amar a nós mesmos em primeiro lugar, a priorizar as nossas necessidades na nossa visão de necessidade. E aqui já tem uma diferença absurda para o primeiro grupo. Enquanto o movimento de autoestima ele está fundamentado sobre diversas especulações que teóricos estão propondo, nós
cristãos, entendemos que um cego não é um bom guia para outro cego. É necessário termos a luz da palavra para iluminar a nossa vida. Por isso que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, preste atenção agora nesse versículo de Romanos 12, 3. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando comparamos essa busca por suprir necessidades com o ensino de Cristo, chegamos a uma importante conclusão. Segundo o ensinamento de Jesus, a busca por suprir as necessidades, ela deve ser feita com uma moderação que o próprio Deus vai apresentar. Observe o que eu vou te dizer agora. Quando a Bíblia diz que nós não devemos pensar mais do que convém de nós mesmos, ela também está nos dizendo que nós pensamos mais do que convém de nós mesmos. Nós temos, às vezes, uma visão exacerbada, uma visão que não se sustenta na proposta de Deus. Às vezes você acha que eu vou ser feliz, aí você começa a listar, quando eu resolver isso, quando eu tiver isso, quando acontecer isso. Sendo que a Bíblia está mandando você priorizar Deus para que as demais coisas sejam organizadas a partir desta prioridade. É daí que vem a visão de estima do alto. Ela não vem daqui, ela não está aqui entre nós. Em Mateus 6, do verso 25 a 34, Jesus disse de maneira bem clara que os gentios ou pessoas que não confiam em Deus é que vivem nessa busca desenfreada por suprir necessidades. Então, se você é alguém que tem trabalhado com essa visão do movimento de autoestima, você está agindo com uma filosofia não cristã. Você está dizendo que vai priorizar isso, porque sem isso você não pode cumprir o mandamento de Deus. Mas a Bíblia está sendo clara aqui, olha, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, aqueles que não confiam em Deus, que não creem que Deus é Pai, é que procuram todas estas coisas. Então, diferente do movimento de autoestima, a Bíblia afirma categoricamente que a nossa principal necessidade é amar a Deus e descansar em suas promessas de provisão para todas as áreas. Tudo o que nós precisamos, segundo de Pedro 1,3, nós encontramos no Senhor. É Ele que nos dá todas as coisas. Isso é uma visão do alto. Eu acho que às vezes os cristãos esquecem daquela palavra de Jesus para a mulher samaritana, que você encontra lá em João 4,13, onde ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Para você, meu amigo, que é um fiel do movimento de autoestima, não tem jeito. Quanto mais você receber, mais você vai querer. A alma humana, a não ser que seja saciada por Deus, tudo o que ela tiver acesso não vai satisfazê-la. Palavras do Senhor Jesus: quem beber esta água tornará a ter sede. Eu creio que há uma grande confusão e eu penso aqui que cristãos têm caído nessa armadilha de confundir duas palavras bem diferentes e que incorretamente compreendidas trazem grandes prejuízos. Nessa estima do alto, nessa
nessa ação de Deus em nós, eu creio que ele corrige duas ideias. São elas: necessidade e desejo. Eu acho que você, que é adepto, do movimento de autoestima, está chamando de necessidade o que na verdade é desejo da sua carne. Às vezes a gente usa algumas expressões, eu tenho necessidade disso, quando na verdade deveríamos dizer, eu tenho um desejo grande por isso. Você sabe que ao cair nessa armadilha de confundir um termo com outro, fica difícil até você confrontar pessoas que estão pecando. Vou dar um exemplo. Um marido trai a sua esposa, ou a esposa trai o marido. Aí a esposa descobriu, vai procurá-lo, chega para ele, o confronta, e ele vai dizer para ela o quê? Olha só, eu tenho necessidade. Você está passando um momento difícil, tem me privado de ter relacionamento íntimo com a frequência que eu entendo ser a ideal. Logo, por eu ter essa necessidade, eu tive que buscar fora de casa aquilo que eu não estava tendo em casa. Se a mulher crê de todo o seu coração no movimento, no que apregou os evangelistas do movimento de autoestima, ela deve chegar para o marido e falar: você está certo, desculpa, ainda pedir perdão a ele. É isso que acontece quando você abraça uma coisa que é contra as Escrituras. Na verdade, o que esse marido tem é um desejo desenfreado, e ele racionalizou, porque até a própria igreja fica dando para ele bases que ele tem que satisfazer as suas necessidades, quando na verdade é desejo, e aí esse homem comete esse pecado. Eu acho que para corrigir isso tudo, eu tenho para dizer para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo você que não é cristão, você não tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Aquela música, mesmo sendo bonitinha, ela não se sustenta biblicamente. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu acho que é uma tentativa da igreja dizer que ela aceita a doutrina da autoestima. Não, você tem valor porque você foi criado à imagem de Deus. Seja você um presidiário, um morador de rua, você tem valor porque você reflete a imagem de Deus. Agora, quando você coloca qualquer outra coisa para dar valor à sua vida, isso se chama idolatria. Você está pensando o mundo sem Deus. E isso traz grandes prejuízos para a vida. A minha palavra para você hoje é que você abandone todas as teorias e os pressupostos da visão de autoestima segundo os teóricos, segundo essa mensagem humanista. Que você abrace o Evangelho, porque ele vai verdadeiramente apresentar para você uma estima do alto. E do alto vem o nosso socorro, do alto vem a nossa esperança. Então, a minha palavra para você, nesse breve estudo que tivemos, eu espero que você tenha observado que a palavra de Deus, de maneira alguma, diz que você tem que ter todas as suas necessidades supridas para poder amar a Deus. Pelo contrário, você tem que amar a Deus para se tornar uma pessoa satisfeita. E nós vamos andar nesse mundo com muitas coisas que vão nos faltar. E nós não precisamos, de maneira nenhuma, acreditar que temos que ter todos os nossos desejos supridos para amarmos a Deus. De maneira alguma, não aceite isso. Creia na Bíblia, pense de acordo com as Escrituras e você vai observar os grandes benefícios que você terá. Amém? Bem, ainda que eu teria mais algumas coisas para trabalhar com vocês, mas eu acredito como um pequeno curso, nós chegamos aí a
mais de 30 minutos, quase 40. Eu acredito que como um pequeno curso eu deixo valor para o seu coração. Eu creio realmente que corrigindo essa área você vai ver quanto faz diferença a gente com uma visão bíblica da realidade. Entendendo que você pode elogiar seus filhos, você não pode mentir para os seus filhos, você pode elogiar, mas você tem que lembrar os seus filhos também que eles são pecadores. Tem que ensinar desde cedo ao seu filho que o coração dele é um coração enganoso e ele precisa do Evangelho de Jesus, ele precisa crer na pessoa e na obra de Cristo. Então, mais do que dizer para o seu filho que ele é o cara, você vai mostrar a ele que existe um Deus que veio salvá-lo. Então, o que nós precisamos não é da cultura da autoestima, nós precisamos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é possível desintoxicar-nos, é possível a gente separar algumas coisas que são verdadeiras e podem ficar, mas até uma verdade aplicada no momento errado, ela pode trazer prejuízos. Por exemplo, quando o diabo disse para Jesus que ele poderia transformar pedra em pão, ele estava falando uma verdade sobre o poder de Jesus. Mas é bom lembrar o que ele falou antes. Se você é filho de Deus, transforme. Então nós temos que ter cuidado até quando as verdades são colocadas em contextos ou de maneira descontextualizada. Porque a diferença de veneno para remédio é a dose. E às vezes tomar em horários errados. Ok? Deus te abençoe muito mesmo e eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração com esse material. Tá legal? Bem, eu sou o pastor e conselheiro Glauter Rocha.